E aí, galera? Vamos falar um pouco mais sobre esse mundo pós-Guerra Fria, mas agora focando na política e na economia brasileira? Bom, a gente já conversou em outros vídeos, né, que no início dos anos 80, aí então a Guerra Fria estava caminhando, né, para o seu fim, a União Soviética já estava meio ruim das pernas, e aqui no Brasil a galera foi às ruas para protestar e exigir o voto direto, ou seja, aquele voto sem a intermediação dos militares. E aí, em 1985, as eleições finalmente aconteceram, mas a população ainda não pôde votar. Os militares escolheram para a presidência da República um cara que não era militar, chamado Tancredo Neves, mas infelizmente ele faleceu antes de assumir. Aí quem assumiu no seu lugar foi o vice dele, o José Sarney. O Sarney fez umas coisas bem legais, como por exemplo aprovar a Constituição que a gente tem até hoje, em 1988, arrumou a legislação trabalhista, a legislação eleitoral, trazendo de volta o voto direto através dessas eleições democráticas que existem até hoje, entre outras coisas. Mas o governo do Sarney ficou muito marcado por uma hiperinflação devido a um plano econômico que ficou conhecido como Plano Cruzado. E a gente já falou sobre esse plano aqui, né, em outros vídeos. Vamos só relembrar um pouquinho que esse plano, ele estabeleceu uma coisa que a gente chama de congelamento dos preços, ou seja, os comerciantes não poderiam mais aumentar o valor dos produtos, né? Nos primeiros meses até que deu certo, a inflação caiu bastante, mas a população viajou na maionese. Com medo que os preços subissem novamente, a galera foi para o mercado comprar tudo que podia. E aí, é claro, começou a faltar produto. Se aproveitando dessa situação, alguns comerciantes começaram a cobrar uma coisa que a gente chama de ágil, que é aquele valor acima da tabela. A gente tem histórias de comerciantes que vendiam assim até pelos fundos da loja para não serem pegos pela fiscalização do governo, desrespeitando o congelamento dos preços. O governo federal acionou então a Polícia Federal, que descobriu que havia como um termo que ficou muito famoso na época, boi gordo no pasto, porque alguns fazendeiros se negavam a abater o gado por causa do congelamento dos preços. E aí começou a faltar carne para a população. Como o congelamento dos preços continuou, o governo deu o próximo passo no plano econômico para acertar as contas públicas. Reajustou as tarifas de água, luz, gás, combustível. E aí foi o começo do fim, porque a população que já estava insatisfeita com a falta de produtos no mercado, agora também estava insatisfeita com o aumento dos impostos. Tentando acalmar um pouco os ânimos, né, e diminuir as fraudes dos comerciantes, o governo cancelou o congelamento dos preços, mas isso fez com que tudo ficasse caríssimo e o salário dos trabalhadores já não era suficiente nem para comprar o básico. A inflação disparou, chegando a 1.764% em um ano. Só para você ter uma ideia, é como se você comprasse 1 quilo de arroz hoje por R$ 4 e ano que vem esse mesmo quilo de arroz estivesse custando R$ 70. Parece absurdo, mas foi isso mesmo que rolou. Em alguns outros vídeos a gente conversou, né, que em 89 aconteceram as primeiras eleições para presidente do Brasil, depois do governo dos militares, né? E essa disputa foi decidida no segundo turno entre o Fernando Collor de Mello e o Luiz Inácio Lula da Silva. O Collor sabia muito bem como usar os meios de comunicação, né, para sua campanha e acabou vencendo. A primeira medida dele também foi um plano econômico, que ficou conhecido como Plano Collor. Esse plano, ele confiscava o dinheiro que tivesse depositado nos bancos. Então a galera que tinha poupança e tal, acabou tendo esse dinheiro confiscado pelo governo. A ideia era reduzir a circulação de papel moeda e assim acabar com a inflação, porque sem dinheiro para comprar, os produtos iam sobrar no mercado e isso ia obrigar os comerciantes a baixar os preços. Realmente a inflação diminuiu no começo, mas voltou meses depois e com um agravante, porque muitas empresas faliram, elas não conseguiram administrar essa diminuição do consumo e acabaram demitindo funcionários. Essa demissão gerou desemprego e fez a galera ficar com raiva do cara, porque além dele não resolver o problema da inflação, muita gente teve que entrar na justiça para receber esse dinheiro de volta, né? O dinheiro que o governo tinha confiscado. Para piorar a situação, em 1991 começaram a surgir várias denúncias de corrupção. E em 1992, os jovens brasileiros foram às ruas protestar contra essas denúncias, porque todas elas acabaram se confirmando, né? Realmente rolava um esquema de corrupção no governo e tinham-se muitas provas sobre isso.
todo mundo foi para a rua pedir o impeachment do Collor. Antes de sofrer o impeachment, ele renunciou e quem assumiu o governo foi o vice dele, um cara chamado Itamar Franco. Durante o governo do Itamar Franco, algumas medidas foram tomadas principalmente para tentar resolver aquele velho problema, né, a inflação. Em 1994, que era o último ano do mandato, foi implantado no Brasil mais um plano econômico que ficou conhecido como Plano Real. Esse plano criou uma nova moeda, o real, que é a moeda que a gente usa até hoje, e fixou várias medidas para reduzir as despesas públicas. E aí, dessa vez, deu certo. Aliás, deu tão certo que o cara que criou o Plano Real, né, um cara chamado Fernando Henrique Cardoso, que todo mundo chama de FHC, se candidatou e venceu as eleições para a presidência da República. FHC foi o primeiro presidente a ser reeleito, ele governou por 8 anos e durante o governo dele, ele finalmente conseguiu estabilizar a economia do país. Nas eleições de 2002, finalmente, o Luiz Inácio Lula da Silva entrou para a história como o primeiro presidente de origem operária no Brasil. Ele também foi reeleito, ficou no governo por 8 anos e, durante os seus 2 mandatos, ele conseguiu equilibrar a situação social do Brasil, através de um programa chamado Bolsa Família. Esse programa é um programa de transferência de renda, então o dinheiro sai do governo federal e vai para famílias que estão em situação de pobreza, através de um benefício mensal. Muita gente critica esse programa por achar assistencialista, né? As pessoas dizem que ele não resolve o problema na sua origem, porque o problema tinha que ser melhorar as escolas, melhorar condições básicas como saneamento básico, enfim. Mas os defensores do programa afirmam que é um programa que vai ter um retorno a longo prazo, porque só recebe o benefício aquela família que mantém as crianças na escola. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Essas famílias que recebem o benefício são famílias que, antes do programa, mandavam as crianças trabalhar para ajudar em casa. Então, agora, recebendo esse benefício, essas crianças não podem trabalhar, elas têm que estudar. A escola manda uma documentação para o governo federal provando que essa criança não está faltando para trabalhar, ela está estudando, né? E essa continuidade nos estudos faz com que essas crianças cresçam, tenham uma qualificação melhor, consigam um emprego digno e os filhos dessas crianças não vão precisar mais receber o benefício, né? Então essa desigualdade social, ela encerra, ela não fica passando de geração para geração. Então, o governo do Lula teve esse programa, né, como o carro-chefe aí. Muita gente dizendo que era um programa populista, mas a gente tem várias reportagens aí mostrando filhos de pessoas muito humildes que chegaram a passar fome e que depois de algum tempo conseguiram aí essa qualificação profissional e os filhos dessas crianças realmente não precisam mais do benefício. O Brasil deixou aí o ranking, né, dos países onde tinham fome, que passavam mais fome no mundo durante o governo do presidente Lula. O governo do Lula ainda enfrentou graves denúncias de corrupção, que ficaram conhecidas como mensalão. Essas denúncias ainda estão sendo julgadas, não têm provas suficientes e as condenações dos responsáveis ainda estão sendo definidas. Essas denúncias ainda não foram confirmadas. Com o fim do governo Lula, né, aconteceram eleições novamente em 2010 e mais uma vez um acontecimento de destaque para a nossa história, né? Foi eleita a primeira presidente mulher, né, a primeira presidenta, a Dilma Rousseff. O governo da Dilma foi marcado pelas consequências da crise internacional de 2008. Então ela teve que tomar várias medidas para tentar reestabilizar a economia, como por exemplo, diversificar parceiros comerciais, porque a crise de 2008, ela começou nos Estados Unidos. Como os Estados Unidos era o nosso principal parceiro, né, a gente vendia muitos produtos para eles, eles pararam de comprar, então a gente acabou sofrendo as consequências econômicas dessa falta de compra, né? Então a ideia da Dilma era realmente uma independência econômica. Ela começou a exportar produtos para outros países, como por exemplo para a China, para os nossos vizinhos aqui da América Latina, porque caso aconteça uma nova crise em algum país, essa crise não vai se alastrar para todo mundo, a gente consegue equilibrar. Mesmo assim, a economia brasileira continuava em marcha lenta, foi difícil superar a crise de 2008, não só para o Brasil, como para vários países do mundo, porque todo mundo estava muito dependente dos Estados Unidos.
Ao mesmo tempo, a presidenta Dilma tinha muitas dificuldades aqui no Brasil para negociar e aprovar alguns projetos políticos importantes. Essa situação é que é um pouco estranha, né? Porque assim, numa democracia, todos os projetos, eles precisam ser aprovados por representantes do povo, que são os deputados, os senadores. Então, o presidente da República tem lá a ideia, propõe para os deputados e para os senadores, eles precisam aprovar para que isso seja colocado em prática. Esse é o princípio democrático. O problema é que muitos desses políticos, eles deixam de aprovar projetos importantes para o país apenas por pertencerem a partidos diferentes. Então, onde é que ficam os interesses da nação que eles dizem que estão representando? Então, é uma questão também para a gente refletir um pouco mais num outro vídeo. Diante dessa dificuldade de diálogo, né, que a presidente Dilma enfrentou, muitos protestos passaram a ser incentivados por esses políticos a partir de 2013. Mas esses protestos, eles não tinham uma pauta clara, né, bem definida. Cada um protestava por uma coisa, era uma coisa muito aberta, eu sou contra a corrupção, enfim. Para piorar a situação, em 2014, a Operação Lava Jato da Polícia Federal, através de delações premiadas, né, que não são comprovações por escrito, né, não são provas, são delações, são acordos que pessoas que correm o risco de serem condenadas, elas fazem para tentar diminuir a pena quando o processo for finalizado. Essas delações premiadas expuseram um esquema de corrupção envolvendo a Petrobras. E a Petrobras é a principal empresa do governo federal, né? Uma empresa estatal. Todos os lucros dessa empresa são distribuídos para toda a população. Então, um esquema de corrupção dentro da Petrobras é como se o governo federal fosse conivente, concordasse com essa corrupção. Mesmo assim, com todas essas denúncias e essa situação econômica, a Dilma foi reeleita em 2014. Porém, a oposição política, né, como eu falei, aquele grupo de políticos, eles pressionaram tanto que eles encontraram uma brecha na lei de responsabilidade para acusar a Dilma de corrupção. Essas denúncias nunca se confirmaram, né? Inclusive ela foi absolvida aí nesse ano que passou, e mesmo assim, sem provas suficientes, em 2016 ela sofreu um impeachment. Por isso que tem muita gente que diz que o impeachment, na verdade, foi um golpe jurídico. E quem assumiu o governo foi o Michel Temer, que era o vice-presidente da chapa da Dilma de 2014. Só que o Michel Temer, quando ele assumiu o governo, ele contrariou todas as propostas que ele mesmo tinha defendido durante a campanha de 2014. Ele começou a tomar decisões neoliberais, favorecendo mais o mercado estrangeiro do que o mercado nacional, e ao mesmo tempo em que ele tomava essas decisões, a população brasileira se via cada vez menos representada pela figura do presidente. Ele somou aí uma das maiores taxas de impopularidade durante o finalzinho do mandato. Nas eleições de 2018, a gente teve um candidato aí com um discurso bem mais agressivo, que usou muito mais as redes sociais do que as mídias mais tradicionais, como o rádio e a TV. E em todo esse discurso agressivo, em nenhum momento ele aprofundava, nem especificava as propostas econômicas e políticas. Acabou recebendo, então, boa parte dos votos que a gente chama de votos de protesto, que foi aí o nosso atual presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro. Mas a gente só vai analisar o governo do Jair Bolsonaro quando ele terminar. Então essa história a gente vai ter que esperar um pouco mais para contar. Só para a gente relembrar, né, um pouquinho e finalizar esse vídeo, a gente pode notar uma escalada do Brasil rumo a uma organização mais complexa e estável. Então, com o Sarney, a gente teve uma estabilização política, com o Fernando Henrique, a gente teve uma estabilização econômica e com o Lula, a gente conseguiu uma estabilização social. Quais serão os próximos capítulos dessa história? Não sei, mas a gente vai ter que fazer mais vídeos para contar. Eu espero vocês. Até lá!